Bom dia para todos. Vamos falar sobre pães. Sobre pão de farinha de trigo. É possível existir um pão de farinha de trigo saudável? Será que dá, gente? O que vocês acham? Me fala aí nos comentários. Escreve para mim o que vocês acham. Se é possível ter um pão saudável com farinha de trigo. Tomando aqui um bulletproof. Cafezinho com manteiga e óleo de coco batido. Vamos conversar hoje sobre os pães. Pães de fermentação natural, pão do mercado, o que é um pão saudável, o que não é um pão saudável, por que a gente deve estar atento ao pão que a gente consome, por que quando a gente come pão a gente fica com fome depois. Quando a gente consome muito carboidrato, a gente fica com fome logo, né? Num curto espaço de tempo. Diferente de quando a gente tem uma alimentação menos rica em carboidratos, né, mais rica em proteínas, que aí, por um longo período de tempo, a gente consegue se sustentar sem fome, né? A gente consegue aguentar sem comer. O carboidrato, ele gera uma energia rápida, né? Então, ela é consumida rápida também, é armazenada em forma de gordura e a gente sente fome logo, né? Então, vamos conversar a respeito disso, a respeito desses pormenores, né, de carboidratos, de pães, farinhas. Pão ele é um sinônimo quase que para alimento, né? Desde a época da antiguidade, né, de tempos longínquos aí, Jesus, tudo de tempos muito longe, o pão ele é um sinônimo quase que de alimento, né? O pão nosso de cada dia, né? O pão na mesa do brasileiro, o pão na sua mesa, isso é sinônimo de alimento, né? A gente fala do pão como se a gente falasse de um alimento. E ele é um alimento. E o que aconteceu com o pão, né, gente? Por que antigamente o pão ele não fazia mal? Por que a gente não ouvia as pessoas falarem que elas tinham passado mal ao comer um pão? Por que a gente não tinha essa demonização do glúten, né? O que é o glúten, afinal de contas, né? Por que as pessoas falam que ele faz tão mal assim? Qual é o problema do glúten? Na verdade, o grande problema que veio acontecendo ao longo dos anos foi a indústria, na sua ânsia por produzir cada vez mais e ganhar cada vez mais dinheiro, foi derrubando a qualidade daquilo que a gente consome. Então, assim, você tinha antigamente uma farinha que era produzida de uma forma íntegra, você tinha uma farinha de um grão que era cultivado de uma forma íntegra, você tinha um pão que era produzido com essa farinha. E ele era produzido aonde? Dentro das casas das pessoas. Ou, na pior das hipóteses, nos comércios locais, porque a gente não tinha essa coisa da padaria, né? O comércio era diferente, ele era um lugar onde você comprava diversas coisas, né? A minha mãe contava que ela é de Corumbá, no Mato Grosso, né? Ela era de Corumbá, no Mato Grosso. E ela contava que aos domingos o meu avô ia comprar o pão filão, né? Um filão tipo italiano, numa venda perto da casa dela. Imagina, minha mãe é de uma época que não tinha nem energia elétrica, né? Então, era uma outra. Ela falava, Pri, eu sinto até hoje o cheiro e o sabor desse pão. E nunca mais, depois que eu saí de lá, depois que a gente cresceu, nunca mais eu comi um pão igual aquele. Por quê, gente? Porque mudou. Porque as farinhas mudaram, a produção das farinhas mudou, o trigo que a gente consome aqui mudou, né? O trigo brasileiro, ele decididamente não é um trigo de alta qualidade. Por isso que muitos padeiros artesanais buscam o trigo importado, a farinha importada, porque ela realmente produz um pão melhor. Ela é mais estável. Aqui no Brasil, a live sobre farinhas não é hoje, né? Eu vou fazer uma live só sobre farinhas, mas aqui no Brasil a gente tem diferença no lote da farinha, né? Você compra sempre a farinha de uma mesma marca
acostumado com aquele estilo de pão e de repente você compra de um lote X e aí não dá certo o pão do jeito que você faz. Isso eu já vi acontecer de monte, gente. O pão que aguentava uma hidratação de 70%, quando você coloca 70% num determinado lote, a massa fica toda mole, né? Então, o que foi acontecendo? Por que isso ocorreu, né? Porque a indústria, ela quer sempre ganhar mais gastando menos. Então, foi se criando formas, né? Então, o trigo foi sendo geneticamente modificado para quê? Para que ele produzisse mais quantidade, né? Com menos espaço, em menos espaço e de uma forma mais barata. Então, a gente tem aí trigos ancestrais. Antigamente, gente, o pão não era isso que a gente vê na internet hoje. Não era esse pãozinho com pestana, alvéolos. O que é isso? Os antigos nem sabiam o que é isso. O que é pestana? O que é alvéolos? Isso aí é uma vaidade que veio se criando, né? E agora a gente entrou numa época onde estão pipocando cursos de pães, né? E no meu curso tem pão também, e eu falo sobre pães, eu dou workshop sobre pães também, mas existiu agora uma cultura estética do pão. Eu tenho um amigo que ele fala que ele já comeu aquele pão de cristal. Vocês já ouviram falar do pão de cristal? O pão de cristal, gente, ele é um pão que a massa dele é tão hidratada, chegando perto ou até passando de 100%, dependendo da farinha que você estiver utilizando, que os alvéolos dele, ele é todo esburacadinho por dentro e a malha glutínica, a malha de glúten, ela é praticamente transparente. Procurem no Google pão de cristal. Gente, ele me falou que ele já comeu esse pão e que praticamente não tem sabor. É o sabor, né, sendo prejudicado, é a estética em detrimento do sabor, né? Então, pela beleza, a gente prejudica o sabor. Isso não acontece só com pão, não, né, gente? Isso acontece com muitas outras coisas, né? Então, a gente tem que, primeiro, quando a gente pensa no pão, antes de ficar na ânsia por um pão bonito, a gente tem que pensar naquilo que nos leva a comer, que é o sabor. Bom, o pão que a gente produz em casa, seja ele com fermento biológico ou com fermento natural, ele sempre vai ser melhor do que qualquer pão que você compra no supermercado, qualquer pão industrializado. Por quê? Porque em casa você consegue fazer um pão com farinha, água e sal. Só. Agora, no mercado, aquele pão que dura lá 30 dias na prateleira, né? Aquele pão de forma, gente, que você pega e faz assim e ele nunca mais volta para o formato. Quem nunca amassou um pão de forma, gente? Pão de forma, se você apertar ele não volta nunca mais para o formato, né? E eles têm tanto aditivo. O que é aditivo? Conservante, espessante, emulsificante, edulcorante e um monte de outras coisas para conservar, aumentar a vida útil daquele produto na prateleira, né? E isso tudo, gente, faz mal para a nossa saúde. Eu já falei para vocês aqui muitas vezes, eu sou absolutamente contra a comida industrializada. Ah, é uma emergência, eu preciso, não sei o que, uma emergência é uma emergência. Mas a gente consegue também, se a gente se organizar, a gente consegue se programar para emergências, né? Aqui eu faço pão toda semana e eu congelo, né? Eu faço, sempre que eu faço o meu pão que o pessoal usa aqui de pão de forma, que é esse aqui, ó, tá aqui do meu lado, inclusive, ó, tá embaladinho, mas ó, e ó, é um pão que volta para forma, tá vendo? Ó, fofinho. E o que eu faço? Eu congelo, gente. Eu faço 2, congelo 1 e deixo 1 ali. E aí eu vou fazendo. E aí você se organiza. Quando você aprende que é processo, você consegue se organizar
e ter sempre. Você pode congelar o pão inteiro, você pode congelar fatia, você pode fazer de uma série de formas que você consiga não precisar do pão do mercado. Outro ponto, né, gente? O pão da padaria. Ai, que delícia, o pão francês quentinho, né? E aí, quando você traz aquele pão francês para casa, quentinho, acabou de sair, você vai lá e corta o seu pão, e aí o seu pão engruvinha todo o miolo dentro. Por quê? Porque ele não tá nem assado direito ainda, né, gente? Essa cultura do pão mega quente da padaria, quando você traz o pão francês para casa, né? Super quentinho e corta. Quem aqui nunca fez isso? Cortou o pão francês quentinho e aí, quando abriu, aquele miolo tava uma maçaroca. Por isso que muitas pessoas que eu conheço, consomem o que eles chamam de canoa, que é o pão francês sem o miolo. Por quê? Porque aquele miolo ficou uma massa ali dentro, ficou todo engruvinhado. Aí você consome só a casquinha, né? E o que acontece com esses pães? Qual é o grande problema deles, gente? O glúten desses pães não é trabalhado da forma correta. Tudo é produzido de uma forma rápida, acelerada. A fermentação, ela é acelerada para que se produza mais em menos tempo. E aí, quando esse glúten chega no nosso intestino, ele vira uma cola. O que é o glúten, gente? O glúten é a junção de duas proteínas, a gliadina e a glutenina. O glúten, ele não existe na farinha crua, na farinha normal. O glúten, ele precisa da água para se formar. Então, como acontece o processo? Tanto que quando você tem aí a farinha crua, ela é toda solta, né? O que é o glúten? A malha glutínica, a rede de glúten. Ela é a junção da gliadina e da glutenina que, ao entrarem em contato com a água, elas se hidratam, incham e se ligam. Essa ligação que acontece entre a gliadina e a glutenina vai formar a malha de glúten, a rede de glúten. E essa rede de glúten no pão de farinha de trigo, ela é importantíssima, porque ela vai ser responsável por segurar dentro da massa os gases da fermentação. Quando você fermenta o pão se expande, né? Se o glúten não estivesse ali, se você não tiver uma estrutura para segurar a fermentação, esses gases vão escapar e você vai ter ali um pão chapado, um pão maçudo, um pão que não cresce, um pão, né, que não se expande, né? Bom, e o glúten se forma, então, desse jeito, com a junção da gliadina e a glutenina. A gliadina, ela é a maior responsável pelas intolerâncias alimentares ao glúten. O que acontece quando o glúten mal trabalhado entra no nosso organismo? Ele cai lá no nosso intestino. No nosso intestino, a gente tem microvilosidades, que são como se fossem pequenos cílios que ficam ali. Quando o glúten cai mal trabalhado ali, né? Ele faz o quê, gente? Ele vira uma cola e ele começa a entrar nos espaços entre essas microvilosidades e grudar tudo ali. Então, o que acontece? O seu intestino, ele vai inflamando esses espaços por onde seriam absorvidos os nutrientes dos outros alimentos, não estão mais livres. Então, os nutrientes passam por ali e eles não são absorvidos, porque o intestino não consegue absorver. E aí você tem síndrome do intestino irritável, você tem inflamações intestinais e uma série de problemas acarretados por conta do glúten no seu intestino. Isso acontece com qualquer pão? Não. Isso acontece com esse pão que foi produzido de uma forma incorreta,
que foi um pão que foi fermentado de uma maneira rápida, de uma maneira curta, de uma forma acelerada, para que esse pão fosse produzido rapidamente ou em larga escala. Então, esse glúten desse pão, ele não é benéfico, ele faz muito mal para o nosso organismo. E o pão saudável? Ele existe? Sim, ele existe. No começo da live, eu disse para vocês que qualquer pão que você faça em casa, ele vai ser melhor do que um pão de mercado. E isto é verdade. Porém, o ideal é que a gente consiga fazer sempre o pão com longa fermentação. O que é longa fermentação? Longa fermentação não são 6 horas, gente. Pães considerados de longa fermentação são acima de 12 horas de fermentação. Nossa, mas aqui onde eu moro é muito quente, como é que eu vou fazer um pão de fermentação de 12 horas? O pão vai passar do ponto e vai ficar uma porcaria. A gente vai aprender aqui, eu vou mostrar para vocês que é possível fazer pães de longa fermentação com fermento biológico ou com levain. E esses pães, eles vão ser fermentados em temperatura fria. Nós vamos falar muito aqui ainda sobre isso. O que é temperatura fria? Dentro da geladeira. A gente consegue controlar a temperatura da fermentação do nosso pão colocando o pão na geladeira. Ai, nossa, mas eu vou virar um escravo do meu pão. Não vai, não. Não vai. Você vai aprender a manejar a fermentação do seu pão. A gente consegue fazendo o pão de longa fermentação, a gente tem uma degradação pelas próprias leveduras e bactérias do fermento, no caso do fermento natural, ou as próprias leveduras, no caso do fermento biológico, a gente tem uma degradação das proteínas do trigo, especialmente da gliadina, que é aquela que quando cai no intestino faz aquela cola nas microvilosidades que eu falei agora há pouco para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente tem um pão que é fermentado por um longo período de tempo, a gente tem aí um pão que entra pré-digerido no nosso organismo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso organismo vai ter menos trabalho. Esse glúten que vai entrar no nosso organismo, ele já entra pré-digerido. Então, nós não vamos ter o problema dele cair como uma cola. A gliadina, ela já está pré-degradada, ela já começou a ser degradada ali. Isso não vai ser um trabalho apenas para o nosso intestino. Então, nós vamos ter aí um benefício aumentadíssimo do pão. Além disso, a gente tem, quando a gente faz pães de longa fermentação, tanto no caso do fermento biológico quanto no caso do fermento natural, o levain, a gente tem aí um maior consumo dos açúcares, né? A gente tem as leveduras, elas vão consumir os açúcares do pão, né? E isso vai trazer o quê, gente? Vai trazer um pão menos calórico e com um índice glicêmico menor também. Por quê? Porque justamente ele começou a ser pré-digerido fora do nosso organismo. Então, quando você consome um pão de longa fermentação, seja ele feito com levain ou feito com fermento biológico, você está consumindo sim aí um alimento de verdade. E quando você consome uma fatia de um pão de longa fermentação, você não vai precisar consumir aquele monte de pão que a gente está acostumado. Tem gente que pega o pãozinho da padaria, ou pãozinho francês, e consome 3, 4, gente. O que é isso? Né? O que é isso? Um pãozinho que, vamos supor que tenha 50 gramas, né? Mas que muitas padarias fazem com muito mais, porque hoje em dia ele é vendido por peso, né? Então, você vai estar consumindo aí um monte de pão e um monte de conservantes, inclusive até bromatos e outras coisas que as pessoas colocam no pão. Bom,
O pão de longa fermentação, o pão de fermentação natural, esse pão que a gente faz ele com calma, com paciência, uma fatia, 2 fatias desse pão já vão te saciar, justamente porque ele não vai ter aquele boom de carboidrato. Obviamente que ele é carboidrato, né, gente? Obviamente que ele é, né? Mas ele não vai entrar como entra um glúten mal preparado no seu organismo. E aí o que acontece? Você vai ter menos fome, você vai se saciar com menos. Então você vai consumir menos desse pão. Você vai consumir menor quantidade do pão que você compra, do pão italiano que você compra no mercado. Dá uma lida no rótulo desse pão italiano. Vocês sabem como é feito pão italiano, gente? Farinha, água e sal. Ou, no máximo, farinha, água e sal e uma gordura, um azeite, por exemplo. O que tem no pão do mercado, gente? Por que o pão italiano do mercado dura tanto tempo? Um pão de fermentação natural, ele tende a durar fora da geladeira, fora de um esquema de conservação, por volta de 1 semana. Se ele estiver bem embalado, eu mostrei para vocês aqui o meu, olha, eu embalo em filme plástico, né? E ele fica assim. Esse pão não dura aqui em casa 1 semana, porque as pessoas estão consumindo, tá, gente? Esse aqui é um pão de abóbora, de tubérculo, né? Enriquecido com ovos, leite, manteiga, azeite. Então é uma outra coisa. Agora, aquele pão mais cascudinho, ele tende a durar por volta de 1 semana sem estragar, se você conservar ele direitinho num saquinho fechado ou num filme plástico e tal. Por que o pão do mercado dura 30 dias sem estragar? Imagina esse pão dentro de você, né? Imagina esse pão dentro do seu organismo. Isso não pode ser uma coisa saudável, gente. É que nem o leite, né? Eu falo pra vocês. É que nem o leite de caixinha. Um leite que dura 6 meses na caixinha, gente. Como é que isso pode estar saudável para você? Esse leite é morto, esse leite não tem mais nada vivo nele. Por isso que tem tanta gente com intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, porque não tem nada nesse leite que te ajude a consumir a lactose dele, né? Ajude a digerir a lactose, como tem no leite de vaca de verdade, né? Dito isso, gente, pão de mercado, pão industrializado, ele não deve ser consumido, tá? Façam o pão de vocês em casa. Tem muitas receitas. Aqui no meu Instagram, você acha nos destaques um destaque escrito pães com levain. Lá eu tenho 2 receitas. Uma desse pão que é mais cascudinho e outra desse pão aqui que eu mostrei para vocês, que é um pão enriquecido, é um pão de tubérculo. Ele pode ser feito com abóbora, pode ser feito com batata doce, inhame, cará, batata inglesa, mandioca, mandioquinha, e ele fica uma delícia com qualquer um desses tubérculos. E aí, gente, é assim, é uma coisa simples de fazer, não é complicado, dá uma olhadinha nos destaques aqui do meu Instagram e que só vai te trazer benefício. O pão saudável, ele existe, mas ele não está disponível aí nas grandes redes de supermercados. Ah, eu não tenho tempo de fazer, é possível comprar? Sim, procure um produtor artesanal. Hoje em dia, tem diversas padarias artesanais que produzem o pão de longa fermentação. Porém, pessoal, o que eu observo é que muitas dessas padarias também se perderam, sabe? Muitas padarias ditas artesanais, hoje em dia, estão fazendo a fermentação mista, que eles chamam, só que acelerada. O que é fermentação mista, gente? Na fermentação mista, o padeiro usa o levain, o fermento natural, e acrescenta uma pequena porcentagem de fermento biológico. É possível fazer longa fermentação também desse jeito, tá? Mas o que eu vejo é que quem faz esse processo nas padarias artesanais, em algumas, não em todas, não estou generalizando, quem faz esse processo de acrescentar o fermento biológico é porque quer acelerar o processo.
E aí, se você tem uma fermentação de menos de 12 horas, você já não é mais uma longa fermentação. E aí você já não vai ter mais uma degradação adequada das proteínas do trigo e você vai ter um glúten de má qualidade. E os bolos? Eu faço bolos com descarte de levain. Eu tenho uma receita que eu já dei muitas vezes aqui de bolo de cacau feito com descarte de levain, onde a gente fermenta por algum tempo a farinha e usa o descarte de levain como sendo parte integrante da receita, né? Ou eu faço com outras farinhas. Amido de milho, farinha de arroz e outras farinhas que deixam o bolo mais fofinho, tá? Por quê? Porque o trigo realmente que a gente consome aqui no Brasil, o trigo que é vendido no mercado, na prateleira do mercado, ele não é um trigo de boa qualidade. E esse glúten, ele não vai te fazer bem, tá? Que mais, gente? Vocês têm alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta a respeito desse tema dos pães? Coloca aqui para mim. Bom, pão de forma, gente. Pão de forma é pão de forma. Essas bisnaguinhas que o pessoal vende para criança, gente, isso aí é um veneno. É um veneno. Não tem outra palavra para definir isso, sabe? Ele é um pão que ele não vai te trazer nada de benefício. E se você aprende a fazer na sua casa, você começa a ver que tem uma diferença de sabor, tem uma diferença de qualidade de consumo para você, né? Você vai se saciar com aquilo, você vai aprender a comer aquilo. Tem criança que eu vejo, gente, pegando aqueles pacotes de bisnaguinha e manda ver praticamente no pacote inteiro. Aquilo é riquíssimo em quê, gente? Em açúcar, porque tem açúcar ainda, além do próprio açúcar da farinha, você tem um monte de açúcar adicionado, você tem glutamato monossódico, você tem sal. Todos esses insumos, açúcar, sal, glutamato, são melhoradores de sabor, são realçadores de sabor. E para que eles colocam esses produtos? Para aquilo que eles estão produzindo, no caso aquele pão, aquela bisnaga, o pão de forma, o bolo, seja o que for, ficar altamente palatável. Quando aquilo entra na nossa boca, a gente imediatamente ativa um monte de sensores ali e você tem vontade de consumir mais, e mais, e mais, e cada vez mais. É que nem o refrigerante. O refrigerante ele tem açúcar, ele tem sal, ele tem um monte de coisas que vão realçar aquele sabor na sua boca e vai te fazer querer consumir mais. Então, gente, por que a gente não sente vontade de comer um monte de um pão desse, por exemplo? Ó, esse pão, eu abri ele ontem. Ele ainda tá, ó, ele era o dobro disso aqui, mais ou menos. Ele ainda tá na metade. São 3 pessoas aqui. Por que a gente não consumiu o pão inteiro? Porque a gente se sacia com esse pão, né? A gente se sacia com 1, 2 fatias desse pão. Então, esse pão, e ele é um pão enriquecido, esse pão ele tem açúcar, ele tem sal, ele tem ovos, ele tem manteiga, ele é um pão saboroso, que derrete na boca, né? O pão do mercado, gente, ele é pensado para viciar o paladar. Então, assim, quanto mais você come, mais você quer comer, né? Bolacha de mercado, quanto mais você come, mais você quer comer. Pão de forma, gente, a fatia do pão de forma, pensa, ela é super fina, né? E ela ainda por cima amassa e não volta nunca mais. Se você passar um rolo de macarrão na sua fatia do pão de forma, e não é espremer, não, é passar uma vez e voltar, nunca mais essa fatia volta. Ela vira uma folha de papel, vira uma maçaroca. Se você amassar o pão de forma na sua mão, ele vira uma maçaroca, né? Então, eu já vi pessoas fazendo sanduíches com 3, 4 fatias do pão de forma, né? E aí a massa ele fica amassadinho. Então, gente, assim, é um pão sem estrutura, um pão que não te agrega nada de
nutrientes, porque um pão desse, ele cai no nosso organismo, ele vira o quê? Imediatamente, açúcar e gordura. Ele sobe a sua glicemia imediatamente, né? E aí você vai ter futuramente uma série de problemas, resistência à insulina, diabetes e outras coisas mais, né? Gordura no fígado, tudo isso pelo consumo excessivo. Por quê? Porque a indústria coloca esses produtos lá para viciar o nosso paladar e fazer com que a gente queira consumir cada vez mais. O pão doce da padaria, né, gente? O pão doce da padaria é uma delícia, mas aquele pão foi produzido em quanto tempo? Dá para fazer um pão doce de longa fermentação? Claro que dá e fica maravilhoso. E você vai comer você não vai querer comer um monte, né? Ah, isso quer dizer que nunca mais eu vou poder comer um pão doce, uma coisa? Claro que não. Você vai poder. Agora, se isso não for o seu dia a dia, se isso não for o seu hábito, você vai comer sem culpa, sem se preocupar se aquele pão foi produzido da forma X, Y ou Z, com a farinha X, Y ou Z. Ao passo que, se a sua alimentação ela é composta de pão de mercado, pão de padaria, pão de rápida fermentação, o pão que cai no seu estômago e dali a 1 hora você está com azia e com fome de novo. Isso vai prejudicar a sua saúde. Isso vai aumentar a sua glicemia. Isso aumenta a resistência à insulina. Isso aumenta a sua gordura no fígado. Esse pão não é saudável. O pão que a gente faz em casa, mesmo que ele seja de fermentação rápida, ele é mais saudável do que o pão da padaria, porque a gente não enche de conservante, corante, edulcorante, emulsificante, espessantes e etc, né? Deixa eu ver aqui. Olha, a Cidinha tá uma pergunta aqui interessante, ó. Pri, faça uma receita de rosquinha de farinha de trigo e fermento biológico. Ele cresce rapidinho. O que eu poderia fazer para melhorar? Tem como usar o levain em rosquinha também ou só para fazer pão? Tem como usar, mas você pode usar o fermento biológico. O grande problema das receitas, né? Eu sou bastante contra a gente sair catando receita, né? Por quê? Porque a gente não entende o processo. Se a gente entende o processo, né, de confecção das coisas, então o processo para fazer o pão, o processo para fazer um biscoito, o processo para fazer um bolo, se você entende todo o processo por trás daquilo, você vai ter aí, você vai construir a sua própria receita, você consegue adaptar qualquer receita, você consegue adequar a receita àquilo que você deseja. No caso da Cidinha, que ela quer fazer uma rosquinha com o fermento biológico. Cidinha, você pode diminuir a quantidade de fermento biológico, porque nas receitas de hoje, gente, essa quantidade de um pacote de 10 gramas de fermento biológico para 1 quilo de farinha é bastante coisa. Isso vai fermentar em 3 horas. É rapidinho, né? É rapidinho. Só que a qualidade disso, né? Então, assim, eu uso medidas muito baixas quando eu uso fermento biológico. E o que eu faço com esse fermento biológico? Eu gosto muito de fazer os pré-fermentos. Eu ainda não falei aqui sobre os pré-fermentos para vocês, né? A gente tem aí o Polish, a Biga. O que é isso? Eu misturo um tico do fermento biológico com a farinha e água. Aí eu faço uma esponja. Vocês sabem o que é esponja? Esponja é quando a gente faz um pré-fermento. A esponja é um pré-fermento. E esse pré-fermento, se ele for feito com uma pequena quantidade de farinha, com uma pequena quantidade de fermento, ele vai se parecer com um levain quando estiver pronto. Mas óbvio, gente, pequena é pequena, né? Meio grama de fermento, 1 grama de fermento. Cidinha, você pode ir melhorando essa rosquinha e aumentando o tempo de fermentação dela de algumas formas. Como? Como você pode começar para não ter um choque na sua receita que você está acostumada? Primeira coisa que você pode fazer é reduzir pela metade a quantidade de fermento. Aí você vai ver que já vai aumentar o tempo de fermentação. Ah, mas ainda assim está fermentando rápido.
Se ainda assim a fermentação foi rápida, você pode diminuir ainda mais pela metade. Vamos supor que a sua receita usa 1 pacote de fermento. Você pode diminuir para meio pacote de fermento. E observa, tudo é teste e observação, tá, gente? Fermentou muito rápido ainda? Diminui ainda mais pela metade. E deixa lá. Outra coisa que você pode fazer para controlar a fermentação. Você pode, depois que ela começou a fermentar, você pode levar para a geladeira, para fermentar na geladeira e desacelerar a fermentação, para que ela não aconteça muito rápido. Ah, mas aí eu vou ter que me programar, não vai ficar pronto, eu não vou poder pensar em, vou fazer uma rosquinha para o lanche, na hora do almoço eu penso, vou fazer uma rosquinha para o lanche. Não, não vai, mas tem que se programar, né? Se você quer consumir um alimento saudável, você precisa se programar, né? Para você produzir aquele alimento, sim, a programação é necessária, ela é útil e ela é benéfica, né? Bom, então, esses processos, e isso não se aplica apenas ao que a Cidinha está me perguntando. Isso se aplica ao pão que você faz na sua casa também usando fermento biológico. Ou até mesmo o levain, né? Porque tem muitas pessoas que usam levain, gente, e não adianta nada você usar o levain, usar um monte de levain, e a sua fermentação acontecer em 6, 7 horas. Qual é o benefício que você está tendo daquilo? Você só está usando o levain, né? O ideal seria que você tivesse, se você usasse o fermento natural, para você ter uma longa fermentação, para você ter uma fermentação plena, com degradação adequada da gliadina, da glutenina, com degradação adequada do glúten, né? Formação adequada do glúten, retenção dos gases de uma forma adequada, né? Para o seu pão ficar bom e saudável. Então, não se iludam que todo pão com fermento natural, todo pão com levain é saudável. Tem gente que taca fermento ali e a fermentação acontece de uma forma super rápida, né? Essa dica de você colocar o seu pão para crescer dentro do forno, quando você quer acelerar a fermentação, coloca uma vasilha com água quente dentro do forno, desligado, e coloca o seu pão lá dentro. Isso é o quê? A gente está acelerando a fermentação, gente. Acelerando, né? Para quando você quer um pão mais rápido. Ah, mas é melhor esse pão que o do mercado? Sem dúvida. É super melhor do que o do mercado. Porém, o ideal é que você deixe a fermentação acontecer num tempo mínimo de 12 horas. Você vai ter um pão mais saudável. Ah, eu não tenho tempo e não tenho pão aqui, eu quero fazer um pão para hoje à tarde. Então faça. Diminua a quantidade de fermento da receita, né? Porque tem muita gente que reclama que o fermento biológico deixa sabor nos pães. Por que ele deixa sabor, gente? Ele deixa sabor porque vocês usam demais. Usa demais. E aí você usa um monte de fermento biológico e depois não quer que fique com sabor de fermento. Claro que vai ficar. Eu já vi gente usando um pacotinho inteiro de fermento biológico para meio quilo de farinha. Aí o seu pão fica pronto em 2 horas. Uma maravilha. Só que na hora que você bota na boca, você sente o quê? Saccharomyces cerevisiae. O que é Saccharomyces cerevisiae? É a levedura do fermento biológico. É a levedura presente ali. E ela tem aquele cheiro, aquele odor característico, né? E ela vai deixar esse sabor no seu pão se você usar demais. Então, vocês têm que aprender que a quantidade adequada de fermento, seja biológico ou seja fermento natural, o levain, é essencial para um bom pão, tá? O tempo de fermentação é essencial para a qualidade do seu pão. Não adianta usar fermento natural no pão caseiro, tacar fermento ali para ele fazer mais rápido. Ah, mas eu tô fazendo com fermento natural. Meu pão ficou pronto em 4 horas, mas eu fiz com fermento natural. E aí? Tá lá, tá tudo ali. Esse glúten que se formou, ele vai cair que nem uma cola ali no seu intestino. Ah, você não sabe do que eu tô falando? Volta depois, quando eu deixar o vídeo, eu vou deixar esse vídeo salvo no IGTV. Volta depois e assiste desde o começo, quando eu expliquei o que o glúten mal trabalhado faz no seu intestino. Faz muito mal, gente, para a saúde. Então, assim, pão caseiro pode ser, sempre será, o pão caseiro sempre será mais saudável do que o pão industrializado ou o pão da sua padaria.
O pão artesanal que você compra aí fora é sempre saudável? Nem sempre. Ele vai ser melhor do que o pão industrializado, o pão das grandes redes de supermercado e até o pão da padaria convencional, tá? Mas nem sempre ele vai ser melhor do que o seu pão, o pão que você faz na sua casa. Ah, mas eu compro de uma padaria artesanal. Então conversa, pergunta, como é feito esse pão? É feito com fermento natural? É. E como é essa fermentação? Quantas horas é a fermentação do pão de vocês? De quantas horas? É uma fermentação mais rápida, uma fermentação mais lenta? É o que eu falei. Pão é saudável, é o pão de longa fermentação. Pão de longa fermentação não é pão de 4 a 6 horas de fermentação. É pão de 12 horas para mais, tá? O pão é feito com levain não necessariamente é mais saudável do que o pão feito com fermento biológico. Se eu tô fazendo um pão com levain que vai fermentar e ficar pronto do zero ao pão em 6 horas e a minha vizinha tá fazendo um pão com fermento biológico que vai ficar pronto em 12 horas, qual pão é melhor? O pão de longa fermentação vai ser melhor do que o meu pão. Esse glúten desse pão de fermento biológico que fermentou aí por 12 ou mais horas, ele vai cair de forma diferente, ele não vai colar as microvilosidades do meu intestino. Esse glúten vai ser melhor digerido, ele já vai estar pré-digerido. Então, gente, é assim. Nunca mais posso fazer um pão rapidinho? Claro que pode. Numa emergência você pode fazer um pão rapidinho, porque ele vai ser sempre melhor do que o pão industrializado. O pão das grandes redes, esse pão de saquinho que dura 30 dias no saquinho. Sempre, tá? Pão caseiro é sempre melhor do que o pão comprado, pão industrializado. E o pão que você faz na sua casa, inclusive, vai ser melhor do que o pão da padaria artesanal também. Também, né? Se você quer produzir para fora, para vender, se você quer começar um negócio em casa e você quer produzir os seus pães para vender, comece fazendo um pão de qualidade. Comece fazendo os pães de longa fermentação. Converse com as pessoas, explica para as pessoas isso que eu estou falando para vocês, dos malefícios do glúten mal trabalhado e dos benefícios do seu pão. Por quê? Porque aí quando a pessoa consumir uma fatia do seu pão e comparar e lembrar naquela memória do que ela consumia na padaria, que ela consumia e 2 horas depois estava com fome, e aí ela consome o seu e fala, nossa, olha, esse pão não me caiu mal. Nossa, olha, eu não tô com azia. Olha só. Olha, esse pão me saciou. Eu comi uma fatia e eu não quero mais. Eu não quero ficar comendo esse pão sem parar. A gente vai, para você que quer ter um negócio com pão, você vai convencendo as pessoas pela verdade, né? Você vai mostrando para as pessoas o que é de fato o pão saudável e como ele é. Qual é o sabor do pão saudável? Qual é o resultado do pão saudável no seu organismo? É um pão que não vai te fazer mal, que não vai te inflamar, né? Também não adianta você sair e comer o pão saudável, e aí depois, porque você comeu o pão saudável, então você se enche de bolacha, você se enche de bolo, você se enche de não sei o quê. Aí não adianta nada, né? O que eu tô mostrando para vocês é que o pão saudável existe, ele nunca será consumido em grande quantidade, ele pode te ajudar na sua dieta, sim, ele pode. Por quê? Porque você vai consumir menos. Eu não tô falando que vocês vão fazer dieta de comer pão, tá, gente? Não é isso. Mas uma dieta saudável, ela deve ser variada, né? E ela pode incluir, sim, o pão. E se você vai incluir o pão na sua dieta, inclua um pão de boa qualidade, um pão saudável. Tá bom? Pessoal, essa foi a live de hoje. Eu quero saber se alguém mais tem alguma dúvida sobre pão, sobre o pão saudável, o pão que é bom para a nossa saúde, o pão que não faz mal,
o pão que nos traz benefícios e não malefícios. E quem tiver dúvidas a respeito disso, coloca aqui para mim, eu vou esperar um minutinho. Se não tiver dúvida, aí a gente encerra. Vamos lá? Ficou tudo super claro mesmo? Se tá tudo claro, gente, então eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Quem tiver dúvida e estiver assistindo esse vídeo depois da gravação, né, depois da transmissão ao vivo, quem estiver assistindo a gravação, coloca as dúvidas nos comentários aqui embaixo, esse vídeo vai ficar para o IGTV. Coloca as suas dúvidas nos comentários, que eu sempre respondo todos vocês, tá bom? Então, meus amores, um beijo enorme, façam o seu próprio pão, busquem informação. A Maria de Fátima falou, como ter dúvidas com uma explanação dessas? Oh, querida! Kátia, o pão, para pessoas que têm problema com glicemia, aí você só vai ter um tipo, que é o pão low carb, né? Tô falando aqui para os pães da Kátia. Por quê? Porque quem tem diabetes e tal, ainda assim, quem tem diabetes e consome, por exemplo, a minha mãe, ela já faleceu, mas ela consumia pão, né? Ela não consumia açúcar no sentido de doces, mas ela consumia pão. Então, obviamente, esse pão caseiro, esse pão de longa fermentação, mesmo que não seja caseiro, que você compre de alguém que faz, ele vai ser muito menor. Ele vai entrar no organismo dessa pessoa com um índice glicêmico menor. O que é isso? Ele não estimula tanto a produção de insulina. Ele não vai aumentar a glicemia no seu organismo da mesma forma que um pão francês da padaria, por exemplo, tá? Então, o pão de longa fermentação, ele é sempre melhor, especialmente para quem tem problemas com glicemia. Cidinha tá perguntando, e o pão de queijo? O pão de queijo não tem farinha de trigo. Ou não deveria ter, né, gente? Pão de queijo de verdade não tem farinha de trigo. Pão de queijo, ele é feito com polvilho, doce ou azedo, ou doce e azedo, queijo, sal, óleo, né? Ele não leva farinha de trigo. Então, ele não tem glúten. Então, também deve ser consumido o quê? Com moderação. Porque ele tem farinhas, ele tem o polvilho, que é uma farinha de mandioca altamente refinada, tá? Mas ele pode ser consumido também, tá? É assim, mas ele não tem glúten porque ele não leva farinha de trigo. A Nelly tá falando, faço pão com gordura de porco. Também fica ótimo. A Maria de Fátima tá falando que aprendeu a fazer o pão low carb. Que legal. A Adri tá falando, fiz seu pão de tubérculo. Ficou ótimo. Gente, eu sou apaixonada por essa receita, né? E tá aqui no meu Instagram, é só pegar, ó. Olha que lindo. Esse pão aqui, ele foi feito na semana passada e ele tava congelado. Eu descongelei ontem. E eu descongelei ontem e ele tá sendo consumido, né, desde ontem. Eu vou mostrar aqui de pertinho para vocês o miolo desse pão. Dá uma olhada. Olha isso. Ó. Tá vendo? Vocês já viram quantas vezes eu já apertei esse pão aqui para mostrar para vocês? E ele não achatou? Isso é pão de verdade, gente, né? Isso é um pão, esse pão aqui, ele foi feito com umas 20 horas de fermentação. Fermentação a frio. Primeira fermentação a frio e depois da modelagem também a fermentação a frio, tá? No destaque aqui do meu Instagram, eu mostro para vocês e falo que vocês devem deixar crescer até dobrar de volume. Vocês podem deixar essa fermentação acontecer fora da geladeira ou dentro da geladeira. Vai ser o mesmo processo. Petra, a Petra tá perguntando aqui, esse pouco de açúcar, tipo 10 ou 15 gramas de açúcar na massa do pão, é ruim para um diabético comer? Não. Por exemplo, esse meu pão de tubérculo aqui, ele leva mais ou menos uns 50 gramas de açúcar, 45 a 50 gramas de açúcar na massa. Esse açúcar, ele vai ser consumido. Se você deixar o pão fermentar corretamente, adequadamente,
esse açúcar do pão, ele vai ser consumido pelas leveduras e bactérias, tá? Então, ele não vai vir para você, entende? Esse açúcar, ele vai ser utilizado ali pelas leveduras e bactérias para dar sabores ao pão. Assim como, gente, vocês acham que açúcar no pão é só o açúcar que vocês colocam? Claro que não. A gente tem aí a maior parte do açúcar, ela tá no endosperma do grão de trigo, né? E ela é liberada durante a amilase, que é uma reação enzimática que acontece, que vai transformar o amido em açúcar para que as leveduras e bactérias do fermento, no caso do fermento natural, ou as leveduras, no caso do fermento biológico, possam consumir, né? E é essa fermentação que vai fazer com que o seu pão fique fofo, com que o seu pão se expande, ele cresça e tudo mais, tá? Então, não se apavorem com a... É claro, gente, eu não tô falando aqui de um pão doce e nem de um pão cheio com aquela camada de açúcar por cima, não, né? Mas esse açúcar ou mel ou melado que vai em alguns pães, ele tem funções. Ele tem a função da caramelização, ele tem a função de alimentar as leveduras e bactérias, ajuda na fermentação, tá? Então não se desesperem com pequenas minúcias. Se esse diabético, pensa assim comigo, se esse diabético que está falando consome o pão francês da padaria, qualquer pão caseiro, qualquer pão de longa fermentação vai ser muito melhor para ele do que esse pão que ele está consumindo. Acredite. Cidinha, Pri, tô usando óleo de flor de algodão para não usar óleo de soja. Ele é bom? É sim. O óleo de soja eu detesto, né, gente? Não uso de jeito nenhum. Aqui em casa eu uso mais óleo de girassol, uso muita manteiga, azeite, né? E óleo de coco. Deixa eu ver aqui. O que mais? Acabou. Acabou, gente, as perguntas. Que bom. Pessoal, quem não assistiu desde o começo, volta lá. Eu vou deixar essa live salva no IGTV. Assiste. Entendam essa questão do glúten maléfico e do glúten que não faz tão mal, que não vai colar as microvilosidades do seu intestino, tá? Comecem a pensar em produzir o seu próprio pão ou ainda em comprar o pão de alguém que faz um pão saudável, um pão de longa fermentação. Vocês vão sentir os benefícios no controle do peso, na saciedade. Vocês só vão sentir benefícios, gente, na troca desse pão industrializado por um pão de qualidade. Ah, mas o pão é caro. Gente, o pão artesanal, ele é caro mesmo. Você sabe por quê? Pensa que o padeiro tá deixando lá 12 horas esse pão fermentando. Pensa que ele está tendo o trabalho de fazer esse produto com todo o detalhe, com todo o cuidado. É muito diferente do pão francês, que hoje em dia, se você vai no atacado, ele é vendido em sacos, mistura para pão francês. Mistura, gente, já tem tudo lá dentro, todas as porcarias estão ali dentro. Ó, a Kátia tá falando, troquei o pão de padaria pelo que faço de fermento natural e longa duração. Baixou muito a minha glicemia, claro, claro. Por quê? Porque você não tá mais tendo aquele boom de açúcar no seu organismo, né? Aquele pão que entra e já a sua glicemia vai lá no teto. Não tá mais, não é verdade? Meus amores, então vou encerrar. Quem ficou com dúvida, volta, assiste de novo. Quem tiver dúvida e tá assistindo depois, deixa os comentários aqui embaixo, tá? E eu sempre respondo vocês ou me chama no direct, tá bom? Pessoal, na bio tem o link para o grupo que eu criei para a gente conversar sobre pães, que é o grupo DNA do Pão Perfeito, lá no Telegram, tá? É um grupo onde a gente pode bater papo, pode conversar, e eu vou jogar bastante conteúdo lá sobre pães de longa fermentação, tá bom? Então eu tô esperando vocês nesse grupo, entrem lá e até a próxima live. Eu devo fazer mais uma live essa semana, eu tô pensando ainda no dia, mas eu vou divulgar aqui nos stories para vocês, tá bom? Um beijo enorme e faça o seu pão!